Fala, operadores, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a gravação do nosso manual para a utilização do Teledyne Tape Reading, tirar algumas dúvidas dos operadores e das operadoras, para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor nos pontos que nós trabalhamos, nos pontos que nós marcamos. Alguns tópicos que nós vamos acompanhar hoje são eles: a utilização da agenda. Quando falamos da agenda, falamos do calendário econômico. Eu volto a falar. A agenda, ela é o principal fator de decisão de sucesso, de tomada de sucesso. Sem acompanhar a agenda, sem acompanhar o calendário econômico, nós não vamos conseguir nos poupar das enrascadas das notícias ao longo do dia. Então, como eu sempre falo, o médico tem uma agenda, o engenheiro tem uma agenda, o advogado tem uma agenda, o mecânico tem uma agenda, quem trabalha com limpeza tem uma agenda. Imagine o médico, ele entra numa sala de cirurgia e ele vê o primeiro que está deitado, vai lá e arranca a perna do paciente, porque ele não olhou na agenda que aquele paciente ele estava com um problema só de dor de cabeça. Ele trocou o leito. Então, a agenda é fundamental. Se não olhar a agenda econômica e fizer tudo certo, já vai começar errado porque não olhou o calendário econômico. Então, se não souber o que é o calendário econômico, filtrar essas informações, esses horários de notícia, com certeza vai levar lambada do mercado. Essas notícias, elas são muito importantes. As notícias, geralmente, quando elas vão sair, essas notícias, o mercado ele fica volátil. Então, 5 minutinhos antes, 5 minutinhos depois, no horário da notícia, é extremamente importante que você não esteja posicionado no mercado. Se ficar posicionado no mercado, é aquela famosa expressão, vai tomar a violinada. Então, passo 1, vai abrir o mercado 9 horas da manhã, olha a agenda. Não vai trabalhar às 9, só vai trabalhar às 15, porque tem alguma outra coisa para fazer durante o dia. Antes de começar a operar, olhe a agenda, olhe os horários das notícias que nós vamos trabalhar. Então, esse, sem dúvida, é o passo mais importante, tá? É o 1. E aí nós vamos identificar os tipos de notícia também, junto aqui no Invest em Calendário. Depois nós vamos falar do tipo de operação. Tipo de operação, nós temos alguns perfis operacionais. Nós temos quem opere operações intraday, é o cara que ele compra no começo do dia, e ele já fez uma análise fundamentalista, seja da empresa, seja, enfim, de qualquer ativo que ele vai trabalhar, ele posiciona lá ou a compra dele ou a venda, e ele fica posicionado ao longo do dia. Esse seria a nossa operação intraday. Dentro do intraday ainda tem o nosso perfil. O nosso perfil é o perfil de scalper. É o perfil de uma operação curta, entrar no mercado, fatiar, colocar o nosso objetivo no bolso e pular fora do mercado. Baixa exposição, né? Lembre-se, quanto mais a gente fica exposto no mercado, mais risco nós estamos assumindo. Então, por isso é importante ter um objetivo, né? Definir um objetivo. O que eu preciso por dia para poder atingir o meu objetivo? Então, vamos também falar da parte de objetivo ou meta. Vamos falar também de ponto de repulsa. Qual é a importância de entender o momento certo de fazer a operação? Qual é o momento certo de se posicionar naquela operação? E isso é muito importante. E eu sei que algumas pessoas têm perdido o time de entrar na operação. E aí depois acaba entrando atrasado, e quando entra atrasado, é fato que o loss ele vai ser acionado. A importância do book. Quando nós falamos do book, nós temos o Teledyne com os pontos de definição, que eu faço a leitura todos os dias no fechamento, através do Times and Trades saldo de negócio. E esses pontos de repulsa é justamente o posicionamento, né? A hora que nós vamos entrar para poder fazer a nossa fatia do mercado. Então é importante e vamos falar dele também. O book é para dar sustentação, né? Então o book, eu tenho ponto, eu tenho a marcação, eu tenho a minha linha. Se eu não tiver lote para sustentar aquela operação no book, não é a hora de eu entrar naquela linha, naquele ponto que foi marcado. Eu vou precisar esperar o mercado se movimentar,
para que os lotes apareçam naquele ponto e assim eu consiga trabalhar junto com quem está gerando o volume no mercado. E os horários, né? O horário ele fala tanto da parte da agenda, para a gente não entrar tomando lote em horários de notícia, e para fugir também dos horários da formação da Petax. Então, para que a gente não caia na armadilha de horários da Petax, nós vamos falar também em relação ao horário. Vamos embora. Primeiro item, tá? Então, agenda. Compartilhar com vocês a minha tela toda. Tela toda compartilhada, e aqui nós temos o site Invest em Calendário. Então, esse aqui é o ponto 1, tá? Vamos nessa. Primeiro ponto, se não souber o que vai acontecer no mercado, não conseguimos trabalhar. Então, olhar, aqui nós temos no Invest em Calendário o horário que a notícia ela sairá. Esse horário ele já está, horário de Brasília, tá? Que a gente está abrindo aqui ele pelo Invest em brasileiro. Ele tem a moeda que será falada, né? O que acontecerá com aquela moeda. Então, eu tenho uma notícia importante, a 6. Ela está ligado com o quê? Com a Europa. Então, o que é a notícia? Né? É o evento. Esse evento é o que está acontecendo com o mercado. Tem os dados atual, projeção, prévio. Quem não é economista e não vai ler a notícia, né? Ou seja, por exemplo, o PMI saiu acima de 50. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, mas para quem não tem ainda a visão macro, né, ainda a parte de economia, não tem problema nenhum, basta ficar fora naquele horário de volatilidade. E essas 3 estrelas, ela determina a importância dessa notícia. Então, geralmente ela estrela 1, ela é baixa volatilidade, né? Então o mercado ele não vai ser tão afetado com aquela notícia. Quando ele tem 2 estrelas, ele é a média volatilidade, e quando ele tem 3 estrelas, é volatilidade total. Eu não olho, sinceramente, a parte das estrelas. Para mim, independente se ele tem 1 estrela ou 3 estrelas, ele é uma notícia a ser respeitada. Então, precisamos respeitar o horário e ficar fora daquela notícia, pelo menos 5 minutos antes e 5 minutos depois. Quer melhorar a precaução? Fica 10 minutos fora antes e 10 minutos depois que a notícia sai. Isso vai fazer com que você evite, conforme falamos, a violinada. Então, acompanhe aqui no calendário. Hoje, né, hoje é o primeiro dia útil do mês, e nós temos um dado muito importante, que é o PMI. E notem aqui no calendário que o PMI ele vem pipocando em diversos países. Então, sai lá na Europa, sai sai na Espanha, sai na França, depois ele vai, sai de Londres, volta a sair do Brasil, depois ele pula para os Estados Unidos, e o mercado ele acaba ficando sem direção, e o mercado ele fica pipocando, literalmente pipocando de um lado para o outro. Então é muito importante saber a notícia, o que está acontecendo e quão relevante ela é. Notícias importantes, PMI. Então, dia de PMI que não tenha outra notícia associada no dia, eu fico fora do mercado. Então, ela ocorre no primeiro dia útil do mês, 99% das vezes. Tá? Então, olho sempre no PMI. Outra notícia importante é o Fed e o FONC. Então, quando nós temos o Fed e o FONC, nós sabemos que a estratégia que deverá ser aplicada naquele dia é a utilização de zona de energia e agregado. Então, tem Fed e tem FONC, é zona de energia agregado. Quando aparece aqui a notícia falando Redbook, ele está ligado com o varejo americano. Nós sabemos que o Redbook ele tem a característica principal de deixar o mercado lateralizado até que saia esse dado. Então, a gente sabe que o mercado ele não fará um movimento amplo até que aquele dado seja absorvido pelo mercado. Outra coisa, nós temos aqui, quando aparece OPEP. A OPEP ela é a reunião dos países exportadores de petróleo. Então, quando vai sair a OPEP, a gente sabe que o mercado ele vai mexer alguma coisa com o petróleo. A gente sabe que vai estar ligado alguma coisa com a Petrobras. Se ela subir ou ela descer, ela pode afetar diretamente o nosso índice. Então, são essas notícias que são as principais que precisamos ficar sempre atentos. Claro que existem outras notícias, né, ao longo do dia, mas essas são as notícias que geralmente são as mais relevantes que costumam chacoalhar o mercado.
Então, esse é o passo 1, tá? Então, olhar a notícia, olhar o horário dela. Qual é o horário da notícia? Um exemplo, meio-dia. Fica fora do mercado, das 11h50 até meio-dia e 10. Tá? Esse é o primeiro passo. Vamos lá que eu vou agora para o trade, para a gente entender um pouquinho aí o comportamento do preço. Já falamos algumas vezes de comportamento de preço e vamos entrar agora na parte do toque de repulsa, que tanto falamos. O mercado, eu vou colocar aqui o nosso FURTIN, colocar o nosso point to fix. O mercado ele tem aqui, ele trabalha da seguinte forma. Aqui é uma linha, é a linha do preço, né? O mercado ele tem um preço, ele está abrindo, ele está no suporte, ele está numa resistência. Não importa o que seja, é uma linha que foi pré-definida pelo Teledan após o fechamento do mercado, utilizando o tape reading. Nós temos esse ponto como um ponto importante de repulsa. Então vamos entender, sempre que nós tivermos uma linha e o preço estiver acima dessa linha, esta linha será utilizada como um ponto de suporte. Então, o mercado toca na linha de repulsa, no ponto de suporte, e o mercado ele faz um movimento voltando o preço para a direção que ele veio. Então, isso é um toque de repulsa. E quando o mercado ele vem de baixo para cima, aqui é a mesma coisa, ele vai encontrar um ponto de resistência e vai mandar o mercado de volta para a direção que ele veio. Isso é outro toque de repulsa. Então, toda vez que o mercado vier de cima para baixo e encontrar um ponto de marcação no Teledan, vamos trabalhar esta repulsa. E quando o mercado, ou seja, ela vai ser utilizada como suporte. E toda vez que o mercado vier de baixo para cima, vamos utilizar este ponto de repulsa como um ponto de repulsa de resistência. Daniel, mas toda vez que o preço bater nessa linha, ele será considerado toque de repulso? A repulsa ela trabalha da seguinte forma, ela trabalha com movimentos. Ela tem a primeira batida, a segunda batida e terceira batida. Vamos entender um pouquinho o que são essas batidas. Só o pessoal que está chegando agora na sala. Tá? O pessoal que não está conseguindo participar do ao vivo não tem problema, ficará gravado e disponibilizado para todos. Vamos lá, primeira batida, segunda batida e terceira batida. Então nós temos aqui, né, o preço vindo, primeiro movimento dele, o mercado bateu, veio de cima para baixo, bateu na nossa linha marcada do Teledan e o mercado fez a repulsa. Depois, isso é uma primeira batida, sempre ela é o melhor ponto, tá? Ela sempre é o ponto mais seguro para fazermos a entrada da nossa operação. E depois disso? Depois disso o mercado ele pode bater 2 vezes, pode subir mais, depois o mercado pode bater de novo 3 vezes, o mercado ele pode perder esse ponto e depois utilizar esse ponto como resistência. Mas o porquê desse primeiro ponto? Vamos entender. O mercado financeiro ele tem o mesmo comportamento pessoal, né, humano. Por quê? Porque é o humano que está na frente do mercado financeiro. Ah, Daniel, mas tem um robô trabalhando. Tudo bem, mas quem montou um robô, seja ele aí quem introduziu a inteligência artificial, começou do humano. Então, o mercado, quando nós falamos deste primeiro toque, que é o toque de repulsa, é quando o mercado ele faz o primeiro ponto de negação. Vamos lá, para a gente poder entender. O mercado está descendo, né? Ele está lá em cima e está descendo. Quando ele toca nesse ponto, o mercado ele não sabe o que ele tem na mão. Então, ele fala, opa, aqui não. Volta, repulsa, porque eu ainda não sei o que está querendo fazer. São os players se defendendo. Vamos entender isso de uma forma melhor. Eu ligo lá, ligo para o Silvio, que está aqui na sala, falo, Silvio, arruma a tua mala, que eu estou passando na tua casa, que hoje nós vamos pular de paraquedas. Ele vai falar, Daniel, mas você está doido? Eu tenho medo até de subir na escada, como é que eu vou pular de paraquedas? Então, isso é a repulsa. É a primeira coisa, como ele não conhece, como ele não sabe o que está acontecendo, ele vai primeiro negar. Ele vai falar, não, eu estou fora, eu não vou. Então, isso é a repulsa, comportamento humano, né? A gente está ligando comportamento humano junto com o mercado financeiro. Aí, depois disso, eu falo, Silvio, mas depois do salto de paraquedas, vai ter um churrasco na parte da tarde. E aí o Silvio ele começa a pensar, opa, peraí, até que pular de paraquedas eu não sou fã, mas de repente se tiver um churrasquinho na parte da tarde, começa a me interessar. O mercado, então, ele começa a aceitar
aquilo que está saindo, a notícia, ele está digerindo aquela tomada do mercado. Então ele começa a entender. E aí eu falo, Silvio, depois do paraquedas, depois do churrasco, à noite ainda vai ter uma festona, uma festa gigante. Aí ele fala, bom, quer saber? Então, se vai ter, o paraquedas eu não gosto, mas eu gosto do churrasco e da festa, então eu vou nessa, eu vou participar. E aí ele fala, ok, eu entendi e agora eu vou mandar o mercado, fazer o mercado andar. Então, quando o preço vem caindo, a ideia é que o preço continue caindo. Só que ele encontra essa repulsa, ele encontra esse ponto de recusa. E é aqui que nós vamos participar. O que o grafista tem de diferente? O grafista, quando ele vai ler o mercado, mesma coisa aqui, né? Ele tem uma marcação dele e o preço vem caindo. Quando o preço cai, ele não faz nada. Aí depois disso, o preço sobe. Então ele entende o mercado dessa forma. E aí o preço vem aqui para poder romper este pivoteamento, e aí quem é grafista vende aqui. Então, olha só, olha como é um ponto diferente o que nós estamos falando. Então, o grafista ele enxerga o mercado como perna 1, como perna 2, que seria uma perna de descanso, e depois a perna 3, ou onda 1, onda 2 e onda 3. E ele acaba buscando uma venda na quebra deste pivô. E esse pivô, muitas vezes, quando o grafista vende aqui, antes do mercado fazer este movimento de queda, o mercado ainda vem e faz isso aqui, ó. O mercado ainda segura neste ponto onde o grafista vendeu, o grafista deixa o stop dele posicionado aqui em cima, o mercado volta, aciona o stop dele, e aí depois o mercado vem e despenca e vai até o alvo dele. Isso é uma coisa muito comum acontecer, né? Eu tenho certeza que 90% das pessoas que procuram o tape reading já passaram por uma situação semelhante desta. É o mercado sair, tirar você no seu stop e depois o mercado buscar o seu alvo. E aí há quem faça, né, os traçados de Fibonacci, enfim, esses outros estudos. Então, qual é a grande diferença do tape reading para o gráfico? O gráfico ele vai olhar um rompimento de pivô, ele vai olhar uma flâmula, uma bandeira, ele vai olhar ondas de LO. Nós, da leitura do fluxo, nós vamos trabalhar nos pontos onde eles não trabalham. Então, nós vamos trabalhar no ponto onde o grafista não trabalha. Qual seria esse ponto? É aqui, ó, o nosso ponto de repulsa. Então, este movimento é o movimento que nós vamos aguardar. Assim como também, quando o mercado, depois que o mercado romper, né, aquele ponto que virou, que era até então um suporte, e quando o mercado volta neste ponto, aqui sim é onde nós vamos atuar. Sendo que o grafista, ele só vai buscar a operação dele quando o mercado perder o fundo deste novo pivô. Então, olha quanto ponto, né, como a gente consegue rastrear o mercado de uma forma mais limpa, mais tranquila. Daniel, e esse ponto de repulsa, seja o ponto 1, ou seja, essa outra repulsa, né, que no caso era um suporte e virou resistência. Quantos pontos eu preciso pegar aqui? Né? Qual é a pontuação? Qual é o meu stop? O que eu costumo falar? Para a gente poder entender bem tranquilamente, tá? Já vai entrar na parte de objetivos. Estamos falando do comportamento do preço, né, dos toques de repulsa, e vamos falar agora um pouquinho sobre o objetivo. E, claro que esses valores que eu vou falar, pessoal, são valores que ele pode ser alterado, né, um pouquinho para cima. Vou colocar pelo menos o mínimo necessário que eu recomendo. O que eu recomendo são pelo menos R$ 300 aportado na corretora para poder operar um mini contrato. R$ 300 na corretora para trabalhar com um mini contrato. Pelo menos. Ah, eu não vejo colocar menos do que isso seja algo viável para trabalhar na operação. E aí, este R$ 300, ele equivale a um mini contrato, para trabalhar um mini lote. Um mini lote. Quanto nós vamos buscar por dia com este um mini lote? Vamos entender aqui a lógica. Se o mercado ele tem aqui um ponto de repulsa, e aí o mercado, esse ponto de repulso, o mercado subiu 300 pontos. 300 pontos é o bolo inteiro.
É o que o preço bateu e voltou. Foram 300 pontos. 300 pontos com um mini lote, nós estamos falando de R$ 60. Isso com 300 pontos, é o bolo inteiro. Eu preciso comer o bolo inteiro? Não, não preciso. Quanto eu preciso disso para poder colocar e fazer um crescimento de patrimônio gradativo? Vamos colocar 100 pontos, 90 pontos. Isso que nós precisamos buscar. E vocês vão entender o porquê. Vou colocar aqui, ó, 90 pontos de índice. Isso equivale, esses 90 pontos de índice, por volta de R$ 18, entre 18 e R$ 20. Esses 18, R$ 20, referente ao meu capital aportado de R$ 300, estamos falando de um retorno de cerca de 4 a 6% de retorno ao dia em cima de um capital aportado. Olha que percentual excelente. Olha como uma única operação no dia, uma única repulsa no dia, olha como ela nos deixa com o capital para frente, com crescimento de patrimônio visivelmente plausível de ser alcançado. Então, isso que eu falo, muito cuidado com quem quer entrar no mercado e comer o bolo inteiro. Você quer comer o bolo inteiro, você quer fazer o quê? 100% do capital no dia, você vai quebrar. E isso é, infelizmente, umas coisas que a rede social acabam falando. Para você vai ficar milionário no mercado financeiro do dia para a noite. A realidade é bem diferente. Então, busquem sempre algo que seja plausível. Daniel, e se fosse o dólar? O que seria bacana para a gente poder trabalhar? R$ 300 com um mini contrato aportado. Quanto seria um movimento bacana de ponto para a gente trabalhar? Vamos pensar em dólar em 1,5 pontos em um toque de repulsa. Eu estou colocando isso, pessoal, com um lote. Um lote são R$ 15. R$ 15, né, que você fez uma operação e ganhou, estamos falando que você está ganhando 5% em cima do capital que você está aportado. Você tem em 30 dias, você tem 100% do seu capital. O próximo mês que você for trabalhar, você não vai mais estar trabalhando com um mini contrato, você vai trabalhar com 2 minis contratos. Então o teu 15 vira 30. Olha como a coisa começa a fazer sentido. Você está fazendo uma operação, você está fazendo um toque de repulsa por dia, está evitando de gastar sua energia operando o dia inteiro. E a gente sabe, operar o dia inteiro, o cara ele vai fechar o dia negativo, dificilmente ele vai fechar o dia positivo. Então você vai ter um custo de energia, né, sua, né, física e mental, e fazendo de fato um crescimento de patrimônio. Então é isso aqui, pessoal, objetivos por dia. Fez uma operação de 1,5, o que você pode fazer? Bom, se eu tenho aqui, imaginem, ao invés de um lote, ter 2 lotes ou 3 lotes. Eu faço a minha parcial com 1,5 e aí eu ajusto o meu stop para poder buscar um ponto a mais. Esse ponto a mais ele vai estar definido também lá no Telegram. Então, essa linha ela nunca estará sozinha, ela sempre terá mais linhas a serem trabalhadas até onde o mercado pode ir. Então, de repente, você joga uma parcial de 1,5 e busca a tua saída, né, a saída final do lote, aquele um lotezinho que você vai arrastar até o final, você leva ele até a outra marcação do Telegram. Show de bola até aqui, vamos nessa, só que é legal para a gente poder entender a parte de objetivos diários. Deixa eu só acabar de receber o pessoal no grupo que está entrando depois. Pronto, vamos lá. Vamos ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, né? Estávamos falando aí, então, toques de repulsa, onde um grafista entra, onde nós entramos. E aqui no índice aconteceu agora há pouco, tá? Hoje não é o dia que eu costumo operar, conforme eu falei para vocês, referente devido ao PMI, e isso aconteceu agora há pouco. Tá? O mercado, nós tínhamos aqui um ponto onde o grafista, certamente ele estava aguardando uma venda, né? O mercado ele fez este movimento, e aqui, quando o mercado toca nesse ponto de suporte, que já era uma marcação nossa, olha o que o mercado ele conseguiu oferecer. Né? Em uma batida simples, o mercado ele conseguiu oferecer esse movimento. Vamos enxergar o quanto é esse movimento. Tirar o 13. É um movimento de aproximadamente 150 pontos. 90 pontos que extraísse desta operação colocaria o objetivo do dia no bolso.
Então, o grafista, ele trabalha no rompimento. Nós trabalhamos na compra apregoada, na venda apregoada. E isso é uma diferença muito grande que eu vejo algumas pessoas estão se perdendo. Então, quando formos falar de book, logo na sequência, só para a gente entender. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho uma resistência, ele já é um ponto marcado do Teledan. O que eu faço? Né? Eu já olhei o book, eu vi que tem lote dando sustentação. Eu vou trabalhar apregoado. Então, esse trabalhar apregoado é o seguinte, o preço está lá embaixo. Eu já vou deixar minha ordem de venda posicionada aqui. Porque quando o mercado ele tocar nesse ponto, automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai dar a repulsa. E se ele der a repulsa, eu já fiz a minha operaçãozinha de 80, 90, 100 pontos que eu preciso fazer. Então, o grafista que trabalha apregoado, colocando aí para quebrar um pivô, nós vamos trabalhar apregoado em cima das linhas do Teledan. Então, isso é muito importante. Mesma coisa, um exemplo. Aqui no 116.200. Aqui eu estou olhando no book e apareceu um player comprador, apareceu o lote dando sustentação. E eu quero comprar. O que eu faço? Né? Eu já olhei no book, olhei que tem um ponto bom. Eu já deixo apregoado a minha ordem de compra. Quando o mercado toca neste ponto, ele já aciona a minha compra e ele já faz automaticamente a minha repulsa. Eu acabei, fiz a minha operação. Tá? Então é isso aqui que é a diferença de trabalhar apregoado em cima dos pontos do Teledan, em cima das linhas que nós trabalhamos. Isso é fundamental, tá? Se entrar atrasado, um exemplo, o mercado subiu, ele tocou na venda, só que você não vendeu. Aí você quer vender quando o mercado ele está aqui, quando o mercado ele está perdendo esse candle, né, que ele vai deixar aqui. Aí o que o mercado faz? Aí o mercado ele cessa o movimento de queda, ele já fez o primeiro teste, que foi a repulsa aqui, e você entra atrasado, pegando aqui um segundo movimento. Aí o mercado vai e te estopa. Então, muito importante saber o tempo de apregoar a ordem, para não entrar fora do momento, fora daquele time. Como que nós vamos conseguir filtrar esse movimento? Aí sim entra a parte do book de oferta que nós estávamos falando, que é o detalhe aí, né? O que a gente consegue rastrear com o book. O book, pessoal, eu vou travar a tela para a gente poder entender. Olha só que coisa que está acontecendo com o book. Aqui eu tenho o índice, né? Estou trabalhando com um índice cheio. Lembrando que sempre que eu vou fazer análise para leitura de fluxo, eu vou fazer do índice cheio. E aí eu posso trabalhar no mini índice, não tem problema nenhum. Olha que coisa interessante. Ele está cheio de lotes trabalhando aqui na região. Esses são os lotes mínimos, né? Que nós chamamos. Lote de 5, 5 na compra, contra 5 na venda, 5 na venda, 5 na venda. Toda essa região, 5 na venda. Aqui ele aparece 30 lotes no 560. Esse 30 lotes, primeira coisa, né? Eu não vou falar agora da Credit Suisse, o que ela tem feito nos últimos dias, mas para a gente poder entender a referência. Se eu tenho 30 lotes, eu tenho primeiro só um robô trabalhando. Eu tenho o robô 5 lotes, 5 lotes, 5 lotes, 5 lotes. Eu sei que aqui no meu 560, pela marcação do Teledan, ele é um ponto de venda. Eu já olhei e eu vi que isso aqui é uma linha que está marcada já do tape reading. E eu vejo que agora eu tenho um lote sendo ofertado na venda. Olha quantos lotes eu tenho aqui, ó. Eu tenho 30 lotes sendo trabalhados na venda. Se eu tenho lote na venda e eu já sei o ponto que eu vou trabalhar, eu vou testar essa resistência. Então eu tenho a resistência como ponto de partida do Teledan, do tape reading, mais os lotes de resistência que eles estão ali no book de oferta. Se eu tivesse, ao invés do 30, se eu tivesse um número aqui de 100 lotes, eu teria que ficar preocupado. Vamos entender por quê? Lá no nosso canal tem um vídeo também falando sobre spoofing. Se eu tivesse aqui um número 100, este 100 poderia ser uma mentira deste player. No caso aqui, a Credit Suisse. Poderia ser uma mentira dela. Então, como funciona essa mentira? Que é o famoso spoofing. É onde o player, ele fala que ele quer vender 100 lotes. Aí você fala, bom, se ele quer vender 100, eu vou vender 10 na frente dele. Eu vou vender porque ele vai me proteger, né? Ele vai vender também, o mercado vai desabar. Aí você vende seus 10 lotes. E aí, quando o mercado vai chegar perto do preço dele, ele pula fora do book.
Então ele te deixa sozinho na operação, ele te deixa órfão, abandonado no meio da rua. Isso é o spoofing. Então ele fala que ele quer vender, só que na verdade quando o preço chega perto dele, ele tira. A quantidade de 30, o número 30, o número 25, o número 40, são números bons para poder trabalhar. Agora, acima de 100, desconfie. Agora, o que eu ia falar aqui em relação a Credit Suisse? Este player, ultimamente, nos últimos 20 dias, um pouco mais até, ele tem feito um spoofing e com uma quantidade de lote baixa. Então, ele tem colocado 30, 40 lotes e ele tem tirado esses lotes logo na sequência. Então, evitem muito, tá? Principalmente nesse período que nós estamos trabalhando juntos. Vamos evitar fazer entrada junto com a Credit Suisse. Vamos olhar a oportunidade junto com outros players, tá? Como o Bradesco, como a XP. Olha como ela está aqui. Ela está querendo vender 30 lotes no 560 e ela quer comprar 40 lotes no 450. Então ela está trabalhando, ela está falando que ela quer vender no 560, comprar no 450, e aqui no meio tem o Bradesco. O Bradesco, sim, ele está falando, eu quero comprar 25 lotes no 455. E olha só aqui o que acontece, tá? A batida dela, ele bateu no 540, tínhamos lote da venda. O que o mercado fez? O mercado desceu 157 pontos. Isso aqui já seria, novamente, mais uma operação nossa. Já seria mais uma operação para a gente colocar no bolso e fechar o nosso objetivo. Vamos fazer o flirting de novo. Olha só o mercado agora, o que está acontecendo? Vou só tirar ele daqui. Agora nós sabemos, quando o preço, ele primeiro respeitou a resistência, né, fez a repulsa e mudou para baixo. Agora, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar este movimento agora. Que o mercado, ou que ele suba até este ponto, e aqui vire uma resistência. Virando uma resistência, podemos esperar que ele possa se apoiar no suporte, que está aqui na região do 550. Então, o que era resistência, vira agora um ponto de suporte. Vamos olhar o book. O que está acontecendo com o book? Aqui no 550, né? Eu vou olhar no book, o 550, lá embaixo. Eu tenho lote comprador ou vendedor no 550? Deixa eu soltar aqui para a gente poder chegar no 550. Aí eu dou um flirt no 550, fica mais fácil para a gente entender. Aí chegou. O 550, eu tenho alguém de fato querendo comprar? Opa, olha lá. Novamente, eu tenho a Credit Suisse querendo comprar no 560, eu tenho ela de novo querendo comprar no 555, eu tenho ela de novo querendo comprar 50 lotes no 520. Se fosse um outro player qualquer, o que nós falaríamos? Opa, é um ponto de suporte e ele está trazendo lote para poder segurar o mercado no 550. Como é a Credit Suisse, nós precisamos tomar cuidado, porque a gente sabe que ela tem feito arte, né, no meio dessas operações dela. A princípio, sim, ponto de suporte, lote comprador. Então, Teledan mais lote comprador, isso é um ponto de suporte. Olha o mercado tocando, lá na casa dos 750. Quanto o book está trabalhando, deixa eu só admitir aqui o pessoal que está entrando um pouquinho mais tarde. De novo, ó, 750 que o mercado está batendo. Quem é que está querendo vender no 750? Eu tenho um vendedor, sim, no 730. Quem é? Credit Suisse, de novo, querendo vender no 730. Olha o mercado aí trabalhando. Então, sempre, pessoal, que vocês forem fazer a tomada de decisão em cima de alguma linha do Teledan, precisa olhar o book. Então, vamos entender novamente aqui o book, tá? Quando ele tem esses lotes saindo, lote de 5, 5, 5, 5, isso aqui é a presença do robô no mercado. Um monte de lote mínimo saindo, tanto na compra, né, quanto na venda também. Então, são os lotes mínimos. Tá? Olha aqui, ó, lote mínimo, tudo presença de robô no mercado. Onde o mercado destaca 740, 605, 755. Eu posso trabalhar com o book filtrado? Não, não posso. Porque a partir do momento que eu só olho onde tem 30, 20, 40, 50 lotes, eu não consigo rastrear a presença de robô. Então eu quero saber se tem um robô trabalhando ou se tem volume real no mercado. Eu preciso ter essa informação. Tá? Então nunca deixar o book filtrado.
Olha o mercado, ele está trabalhando em cima de um ponto de resistência. Quem é que está vendendo nessa região? Olha o Bradesco vendendo no 780. Deixa eu rastrear o Bradesco aqui. Olha o Bradesco vendendo 795. Somente ele vendendo nessa região. Então, 795. Cadê os compradores? Eu tenho um comprador aqui na região dos 770, 740? Não, não tenho. Só tem o Bradesco vendendo em 795. Tá pegando nos lotes dele. Vamos ver onde estão os compradores. Olha os compradores com 30 lotes. Onde eles estão? 760. Quem é? Credit Suisse. Depois que perder essa Credit Suisse, quem é que vai? Quem mais está comprando? Vamos colocando o book para baixo. Olha o book para baixo e vamos achar os compradores, onde eles estão. Para que isso? Para saber até onde o mercado tem a chance de descer. Tá? Então, olha o que nós temos aqui. Ó, o BS. Olha o BS onde ela está querendo comprar. Lá na casa dos 116.600. Então, qualquer ponto de resistência que venha a ser trabalhado nessa região, agora onde o mercado está, junto com o Bradesco, a gente sabe que o mercado ele pode oferecer o movimento até os 116.600. Porque até aqui, até os 600, a gente só tem o robô trabalhando. No 600, a gente tem um pouco mais de lote, de fato, que é o BS. Tá? É o BS trabalhando. Então, vamos lá, mercado trabalhando, por enquanto, ainda está trabalhando em cima de uma resistência. Né? Ele passou um pouquinho do ponto, normal, o Bradesco estava lá no 795. Isso é importante olhar no book também, porque, de repente, você está trabalhando com o mercado aqui, você fala, bom, o mercado já subiu, agora ele vai virar um suporte. Não, ainda não. A gente sabe que o Bradesco estava vendendo. Olha a XP colocando lote na venda também, na casa dos 116.800. Olha o Bradesco vendendo mais em 825. Né? Então a gente sabe que isso aqui, por enquanto, é a resistência que está sendo trabalhada. Está entrando ainda fluxo vendedor. Para poder vender, só vender lá em cima ou aguardar para a XP e para o Bradesco fazerem a venda deles. Aí está tocando em cima dos dois agora. 865 com 870. Deixa eu paralisar de novo o book. Olha aqui o Bradesco, 885 ele está vendendo. Nova Futura, vendendo no 890. Quem mais está vendendo nessa região? Vamos soltar mais um pouquinho o book. Olha o Bradesco ainda, vendendo no 855. O Bradesco não quer soltar o osso. E olhem o lado do comprador. Não tem. O comprador está vazio. Tem aí um pouquinho de força vendedora só. Comprador ainda não tem. 880, 890, o pessoal querendo vender. Vou travar de novo o book. Olhem o book aqui, olha, 885, vendedor. 890, vendedor. 875, vendedor. Não cabe compra, né? Não cabe compra. O pessoal está vendendo ainda. Dólar é a mesma coisa? A mesma coisa. Quando o dólar tem só 5 em 5 lotes, a gente sabe que é a presença de robô. Tá? Olha aqui o dólar. Tá? Eu estou acompanhando o movimento aqui do índice, mas passar para vocês o dólar também. Olha o dólar trabalhando de 5 em 5. Olha como isso aqui é a presença massificada dos robôs. Olha onde ele vai encontrar lote, né, lote maior, né, do que esses lotes mínimos, né, o lote padrão de robô. Ele só vai ter lote um pouquinho maior no 68, ele vai ter lote um pouquinho maior no 68,5. Então, olha como fica um pouco mais fácil para poder entender. E o book, pessoal, é treino, tá? É batida de rabo de olho. Porque o book ele é muito rápido, ele passa muito rápido. Então, você tem que fazer aquele golpe de vista. Olhou o book, você já está vendo onde que ele vai ter mais lote ou não. Então, treina bastante essa parte de batida de olho, tá? Aguardando o índice ainda. O Bradesco vendendo ainda na região do 830. 840, cadê o pessoal dos 880? Continuam lá ainda, Credit Suisse vendendo, 880, 900, 890 ela está vendendo, Nova Futura vendendo no 890, está todo mundo vendendo nessa região do 890. Força vendedora atuando. E quem quer uma exposição menor, o que pode ser feito? Teria que esperar novamente esse movimento dele, ele voltar para perder essa casa que ele vem para perder essa resistência,
O mercado volta para tocar na resistência, apareceu lote no book, utiliza essa resistência. Onde tem o suporte? Aqui embaixo no 550. Olha o índice onde ele veio buscar, né? A região dos 600. Quem é que estava ali nos 600 que nós comentamos? A UBS. Então, ele não tinha comprador até aqui, e agora nos 600, de fato, ele começa a mostrar que ele tem uma dificuldade de passar devido ao UBS ser um player comprador ali e ter o lote no book. Tá, pessoal? Então, isso aqui é o que eu queria passar para vocês que vocês entendam a importância de utilizar o book para fazer a tomada de decisão em cima dos pontos do Teledan. Então, conseguimos falar nesse aulão comportamento do preço, falamos de objetivo, do tipo de operação, que o nosso é scalper. O objetivo é muito importante, essa parte de percentual que nós falamos, ela é fundamental para você entender o que você vai fazer, o que você está indo buscar por dia. O book de oferta, como a gente consegue ler, o porquê não filtrar o book de oferta, por que não deixar de 5, não filtrar e deixar só os grandes de 30 a 40 lotes, o que é um spoofing de forma rápida e resumida. Então isso aqui é um aulão, tá? Que eu já estava querendo fazer para vocês e tenho certeza que com isso vocês vão conseguir tirar um proveito melhor do Teledan, destas marcações que nós enviamos diariamente. Então a marcação ela é feita todos os dias após o fechamento do mercado e nós utilizamos para fazer essas marcações o Times and Trades, a parte de saldo de negócio. Então, quando o mercado fecha, eu faço uma leitura geral em cima dessa ferramenta para poder fazer a definição dos pontos para o dia seguinte. Quem está assistindo esse vídeo e ainda não é assinante Teledan, me dá um toque, me procurem nas redes sociais, a gente bate um papo, eu recebo a inscrição de vocês. Operadores, contem comigo sempre, qualquer dúvida que ficou, podem mandar para mim aí também via WhatsApp, que eu vou ajudando vocês. Um grande abraço, contem comigo sempre, estamos juntos.